Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast, mas hoje esse podcast é especial. Nós vamos comentar como foi a história do Covid aqui no nosso estado do Amazonas, mas sem briga, sem entrar em celeumas, a gente vai contar uma história. Hoje no Jeff Podcast vai voltar um grande amigo, Mozo. Primeiro ele veio como Mozo VR e agora ele volta como Dr. Anfremon. Bom dia, Anfremon. Bom dia, Jefferson. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Vamos lá. Do outro lado, do right side of the corner, né, Dr. Anfremon, the left side, Dr. João Hugo, que é infectologista. Um grande amigo também, que de vez em quando a gente se encontra aqui em Goiânia. Às vezes a gente está viajando e tem uns encontros. Seja bem-vindo, João. Bom dia, Jefinho. Apesar de estarmos em lados opostos, mas a gente está na mesma luta. Tá no mesmo caminho. Exatamente. A luta foi um time, um dream team na realidade, né? Exato. João, eu vou começar perguntando por você, porque existe uma história engraçada por trás. Pródromos, quando a gente começou a ouvir aquela história sobre o Covid, na China está tendo casos de Covid, eu imagino que você deve ter pensado muito sobre o H1N1, que foi uma das coisas que a gente tinha visto 1 a 2 anos anteriores. Quando você ouviu a primeira vez Covid, o que você pensou? Você lembrou bem. Eu participei da pandemia de 2009, né? Eu era estudante, residente. Então, quando eu ouvi falar em Covid, eu lembro que eu até fui na Bandeirante na época, dei uma entrevista e falei, não, isso aí deve ser igual influenza. Realmente parece uma gripe. Tudo que eu tenho lido sobre isso, né? E a gente vai lendo uma coisa ou outra ali, tá tranquilo, e as informações eram assim, né? Então tem que lembrar que o primeiro julgamento é daquilo que a gente recebe de informação. O julgamento é uma influenza, é uma gripe e vai ser tranquilo. Essa foi a primeira leitura do que eu fiz naquele momento. Isso em novembro, se eu não me engano, mais ou menos dezembro de 2019. Foi quando já pincelava alguns casos na China e a gente começava a ouvir falar sobre o Covid. E a gente vinha de spoiler, e eu lembro que uma vez eu fiz o convite para você foi e sentou na CBN, e exatamente isso, a gente foi conversar sobre os spoilers. Que era assim, cara, o que você acha que vai acontecer? E eu lembro muito bem você falando sobre essa história de que, olha, eu acho que vai vir parecido com H1N1, a gente tem que tomar cuidados. Essas pessoas seriam o grupo que a gente tem que se preocupar mais. Mas que, de boa, vamos lá, a gente está preparado como H1N1, a gente já aprendeu um pouco com ele, então estamos esperando a mesma coisa, não é isso? Exatamente, a gente já tinha ali um grupo que a gente olhava diferente, né? E a gente olha sempre diferente para esse grupo, mas baseado que seria uma infecção respiratória, a gente já tem conhecimento de quais são as pessoas que mais sofreriam se chegasse o Covid, como se colocava, né? E aí a gente já ficava de olho naquele grupo e já tinha realmente um esquema meio que montado ali, acreditando que aquilo ali seria suficiente para receber o Covid aqui no Amazonas. Anfremon, e você como intensivista, quando você começou a ver também essa história lá fora, os spoilers do que estava acontecendo na China, e você também, como a gente estava falando sobre o H1N1, existiram casos graves do H1N1, como é que era a sua visão nesse primeiro momento? Eu acho que era praticamente a mesma, né? Ninguém esperava que ia ter essa repercussão toda. Eu lembro que a gente estava numa viagem de família com amigos, a gente estava nos Estados Unidos em 2019, né? Finalzinho de 2018, né? 2020. Foi 19 para 20. Isso mesmo. E aí foi quando começaram a sair as notícias de Wuhan e tal. E o povo, né, começando aquela... Sempre tem um que é mais ansioso, né? Já começa a querer usar máscara e tal, sempre que tem essas notícias. Mas a gente estava lá, cara, em Nova York, tranquilo, não vai acontecer nada não, isso aí é besteira e tal. Mais um vírusinho. Mais um vírusinho, né? Eu tinha a experiência do H1N1, mas o H1N1 você via o quê? 1, 2 na UTI no máximo, né? No período de maior ocorrência, né? Então, assim... A gente teve muito, eu estava em São Paulo, eu lembro que eu estava em São Paulo nessa época, eu estava fazendo o que a gente chama de estágio, né? Eu estava lá no HC e a gente via muito na UTI gestante. Eu lembro que o que chamava a atenção era que tinha gestante muito grave e que a gente
né, naquela gravidade e esperava a criança nascer para tentar salvar ali os dois. Era a única coisa que me chamou a atenção naquele momento. Mas era isso, né? Então um grupo reduzido, bem reduzido, mas tinha. Tinha. Sim. Mas igual ao que a gente viria, Viveu, né? Viria a viver em seguida, não imaginava nunca. João, e você lembra muito bem quando foi o primeiro paciente realmente que você atendeu que tinha Covid, cara? Na verdade, foi interessante o caso, né? Ele é filho de uma deputada, né? Então, ele foi transferido à nossa unidade. Então, esse foi o primeiro paciente que a gente teve contato. Mas foi tão interessante o seguinte, quando ele deu o diagnóstico, ele estava em outra unidade pública e foi para a nossa unidade. A equipe estava com medo de receber o paciente. O medo já estava estabelecido, foi prévio. Você não sabia o que vinha, mas você já estava com medo. Então, o paciente não queriam transferir. Eu falei, não, pera lá, vamos transferir o paciente, que eu acho que é aí que a gente tem que entender o que a gente vai receber daí para frente. E aí, a equipe meio que desesperada, criamos um protocolo e esse paciente, né, ele foi ali realmente para pôr em prova o quanto que a gente, mesmo treinando, teríamos falhas nos nossos processos. Para receber paciente, para atender paciente, né? Então, colocava capote, se contaminava, tirava capote, se contaminava da mesma forma, né? Então, assim, criaram... Uma história ótima com isso, porque a gente começou no HUGV a fazer protocolos de paramentação, né? Paramentação e desparamentação. Inclusive, eu fiz um vídeo nessa época, gravei um vídeo pro YouTube e tal. Depois eu até mostro pra você. Tá com uns 20 mil visualizações. Foi bem visto. Eu vou fazer um corte e eu coloco um pedacinho do vídeo aqui pra gente. E mostrando como é que você se paramentava, como é que você entubava o doente com Covid, como clipava lá o tubo e tal, não sei o quê. Só que juntou uma equipe no hospital de umas 20 pessoas, né? Foi ali, finalzinho de março. E juntamos lá no isolamento, né? Cada um vestia uma roupa e tal, e a gente ia apontando os erros. Olha, você falhou aqui e tal, não sei o quê. O curioso foi que desse dia, 4 pessoas se contaminaram. Inclusive eu. Olha, eu já fui um dos primeiros. Eu me contaminei treinando a paramentação com alguém que já estava doente ali no meio. Ninguém sabe quem era, mas daquele dia ali, 4, 5 pessoas. Inclusive o João Paulo, fisioterapeuta, o Josias, que é enfermeiro no nosso estado do Getúlio. Todo mundo se contaminou ali já no primeiro momento. Mas foi até bom porque, assim, graças a Deus, né, foi uma evolução que eu praticamente só tive anosmia, né, e febre nos primeiros dias. Depois... Mas olha, falando sobre insegurança, eu lembrei de uma história, o seguinte, a minha mãe, ela é técnica de enfermagem e quando o HIV, começou o boom do HIV, ela trabalhava no Hospital Militar de Recife, tá? E eu lembro muito bem que entrou um paciente com algumas doenças, com a imunidade baixa, com algumas doenças que ninguém sabia até então o que era. E veio a falecer e logo depois, olha, o paciente tinha HIV. E eu lembro muito bem que nesse momento não se sabia como é que o HIV passava. Se era pelo ar, se era de contato, ninguém sabia. E eu lembro que nos próximos 10 dias, minha mãe deve ter perdido uns 5 a 10 quilos, assim, ó. Porque o psicológico dela é o seguinte, cara, tô doente e vou morrer. Então, assim, acabou rolando com vocês também essa insegurança, esse medo de morrer porque não sabia o que estava tendo na frente? Com certeza, né? Eu lembro, assim, a gente tá contando uma história, né? Então, é uma história nossa, mas é uma história que reflete, eu acho que muito dos colegas que passaram. Eu lembro que quando começou, né? A gente foi fazer os primeiros treinamentos e tal. A gente fechava alas e ali treinava sábado, domingo. Não tinha dia para você fazer treinamento para preparar a equipe para receber, né? A gente sabia que estava caminhando. Então, o primeiro caso, daqui a pouco era 10, daqui a pouco 100. E foi questão de semanas, né? Eu acho que foi 2 semanas a gente já estava tudo... E o que foi interessante, né? Eu cheguei para minha esposa, né? E falei, olha, a partir de agora acabou. Né? Então, provavelmente eu não vou estar em casa mais. Você sabe disso. E aí, assim, essa insegurança, eu acho que depende muito daquilo que você traz para você. Minha esposa falou, não, eu entendo. Eu sei disso. Fica tranquilo. Eu te ajudo em casa. E falei, então tá bom. Então, a partir de agora é contigo e eu vou estar lá fora. Então, assim, eu acredito que o Alfremon fez a mesma coisa. A gente colocou
a camisa, né? Então, aliás, a gente tirou a camisa, colocou a farda e vamos para frente. E assim eu sabia que ia ser. Né? Então foi meio assim, você foi escolhido, vamos lá. E eu acho que o Fremont foi da mesma forma e vários colegas fizeram a mesma coisa. Então, sim, muitos tiveram insegurança e foram para trás, mas muitos também, e isso que me surpreendeu, doutor, estamos aqui do lado, vamos junto, a hora que precisar, eu acho que vamos vestir essa camisa, e isso contagiou muito dos colegas. Né? Então, eu acho que a insegurança ela ficou mais na população, no primeiro momento, sim, e a equipe foi ganhando força ao longo da caminhada, né? Mas inicialmente foi bem complicado. Eu confesso que eu fiquei apavorado. Eu acho que o dia que caiu a ficha, foi um dia que uma colega de turma, não sei se cabe aqui dizer o nome, colega de turma que são um casal de radiologistas que estavam morando em Fortaleza. E ela me ligou e falou que o marido, que era um outro colega, falou, cara, Fremont, ele tá com Covid, ele tá gravíssimo, tá entubado, tá não sei o quê. E ela me ligou porque eu sabia que eu era intensivista, queria entender, né, o que estava acontecendo. E dali não deu 48 horas, o cara fez uma hipertensão intracraniana, do nada, até então ninguém se ouvia falar disso, e o cara morreu, pô. Era um cara da minha idade, novo, magro, sem fator de risco, sem nada. Aí eu fiquei, caralho, eu vou me fuder. Pensei assim, né? Eu tô fudido, porque, porra, tô gordo, obeso, né, hipertenso. Cara, eu tenho todos os pródromos pra me ferrar. Todo checklist, aqui, né? pra checklist ser grave, pra né? morrer, você tinha? Tinha, com certeza. Eu falei, mas aí é cara que a gente conversou, né? Eu falei, cara, eu vou ter que... Capitão não abandona o barco agora, né? Exato. A gente vai ter que encarar essa parada. Eu lembro, vocês contando, já que é pra gente contar a história, eu lembro muito bem que eu tava em casa e entra o Eduardo, amigo nosso, ortopedista, pedi para alguma coisa para eu imprimir uns negócios para ele. E a gente é vizinho de apartamento, ele foi lá no meu apartamento, sentou, eu tava tomando café, sentou junto comigo, tomou um café junto comigo e foi embora. No outro dia de manhã, o Eduardo me liga e falou assim, Jefferson, é o seguinte, acabei de fazer meu exame, deu positivo para Covid. Lembra? Eu fiz a tomografia, eu tô com 25% de comprometimento. Te cuida. Porra, velho. Cara, esse te cuida começou assim, eu e minha esposa, um olhou para outro, o outro falou assim, cara, e agora? E a gente não sabia nada. Eu não sabia se eu nem pensei em pegar meus filhos e levar pro papai. Eu tava à vontade de ligar pro meu pai e falar, pega os meninos aqui que eu não sei se eu vou morrer, se eu não vou. O desespero foi tão grande que eu lembro que nessa noite, logo depois que ele me deu essa notícia, eu falei para minha esposa assim, olha, dorme com os meninos lá no quarto, eu vou dormir sozinho no outro. Eu não dormi. Eu passei a madrugada todinha imaginando assim, cara, será que eu vou morrer? Será que eu vou ter Covid? Então, assim, eu acho que esse desespero de quem estava... e olha que eu não estava na linha de frente. Eu estava simplesmente em casa e a pessoa que estava na linha de frente, ele trouxe aqui para minha casa. Então, essa insegurança de até o seguinte, eu não saí para lugar nenhum. Eu estava em casa, cara. E a coisa veio atrás de mim. Assim, eu não sei se... Eu encarei de uma forma diferente. De verdade, para mim, eu sentia que... Eu tinha que passar por aquilo ali. Quando começou tudo, eu lembro perfeitamente. Minha esposa, e aí, a gente vai isolar? Eu falei, não vai isolar nada. Nós vamos dormir tudo no mesmo quarto. Quando eu chegar, eu vou tomar meu banho e tal, deixa a roupa lá, mas vamos dormir todo mundo. Todo mundo vai pegar. E assim foi. E ela também, e as crianças também. Tanto é que quando pegou todo mundo junto. E, enfim, a gente não tinha esse medo. Nós, lá em casa, nós não tínhamos esse medo. Nós estávamos muito conscientes do que a gente precisava fazer e do que eu precisava fazer. Não sei se é porque eu via lendo e achava assim, não vai acontecer comigo, isso estava internalizado, não vai acontecer, eu não vou ter nada grave, que eu era um dos poucos na unidade de terapia que eu não usava máscara. De tão que eu estava confiante que não aconteceria comigo. Não sei se isso me protegeu ou não, mas algo fez, entendeu? E eu passei praticamente, apesar de ter pego e ter anosmia da mesma forma, sim, eu tranquilo, né? 2 dias de calafrio. Eu ia brincar dizer que você é médico, pô, eu sou cirurgião, por isso que cirurgião tinha medo, não sabia do que não é para cortar, a gente não sabe. Fala, Fran. Não, lá em casa só foi um pouquinho diferente porque minha esposa também estava na luta. Minha esposa é enfermeira, então ela não tinha como abandonar
Então, a gente teve que contar com terceiros para cuidar das crianças, né? Então, Mas você fez esse isolamento das crianças de você e não, dela? a gente não fez. Nem entre Nenhum eu e momento. ela, nem quando eu peguei a gente fez, porque não tinha muito como fazer. Aham. E ela não pegou até agora. É. Que a gente saiba, até agora não... Ô, João, quando começou... Tá, a gente ainda na primeira onda, estourou a primeira onda. Como é que foi com a sua qualidade de vida? Porque você sabe um fato que eu pensando sobre como é que a gente ia roteirizar, como é que a gente ia conversar. Eu me lembro muito bem que uma vez, uma segunda-feira, 7 horas da manhã, eu estava saindo para levar meus filhos no colégio, e você, a meu pedido, você estava indo no meu prédio para casa de um casal de amigo. Exato. E quando eu te vi lá, cara, com a olheira que chegava aqui embaixo, eu fiquei pensando, falei, cara, coitado do João. Porque, assim, até para você estar lá, segunda-feira, 7 horas da manhã, você deixou de estar levando seus filhos para o colégio e você... Eu queria saber isso. Aonde chegou a sua qualidade de vida de ter que ter essa disruptura de você não ter mais vida como uma pessoa normal, com família, com ninguém? Eu lembro que eu não passei Dia das Mães, eu fiquei 2 horas em casa. Eu lembro disso perfeitamente. Chegava em casa para descansar em torno de 4, 5 horas, dormir praticamente, né? Era o horário que eu dormia, e aí aproveitava para as crianças ali, assistia alguma coisa, mas eu dormia. A maioria das vezes eu dormia. Só de corpo presente. Então, assim, domingo eu chegava às 2 horas da tarde, saía às 8 horas de novo, e sábado geralmente chegava às 2 horas da manhã, levantava às 6, então todos os dias era esse batidão, né? Então, assim, vida não tinha, mas uma coisa que eu tentei manter para não perder a parte psicológica era, eu acordava todos os dias 5 horas da manhã e ia correr. Eu mantive a minha atividade física todos os dias, eu não deixei de fazer. E eu aproveitava a atividade física naquela corrida para fazer tudo aquilo que eu não conseguia durante o dia, que é pensar um pouco na família, pensar nas coisas, chorar, que era necessário, então eu chorava na corrida. E era bom, porque eu também pensava nos protocolos. Então, eu estava escrevendo o protocolo. Era interessante. Sim, a residente que estava comigo na época, né? Eu de repente, dava 6 horas da manhã, eu mandava um áudio no meio da corrida. Olha, escreve isso, para não esquecer. A gente montar o protocolo vai ser com isso, vamos fazer prednisolona, paciente no 6º dia, 7º dia, porque é quando a gente viu pior. Beleza, anota aí. Pronto. Aí continuava a minha corrida. Então, isso fazia o meu psicológico dar aquela trabalhada, eu conseguia limpar e eu seguia o dia como se nada tivesse acontecido. Eu lembro que eu falava à minha esposa, eu almoçava a cada 24 horas. Na verdade, eu comia a cada 24 horas, né? Então, dava mais ou menos 1 hora da manhã, meia-noite, eu chegava em casa, eu comia, e aí 5 horas da manhã eu estava de pé novamente. Então, era o horário que eu comia. Então, eu comia bastante. Eu ia só comer no próximo dia e vivia de 2 garrafas de café, que era o que eu levava no meu carro. 2 garrafas de café e 2 de água. Então, isso eu passava o dia, no próximo dia eu comia novamente. Então, acho que eu pesei 75 quilos. Eu nunca tive tão magro na minha vida. Mas, enfim, foi assim. A qualidade não tinha, mas... E você, Fremon? Qualidade Cara, de vida, como é que ficou nessa primeira onda? Eu acho que foi o start da mudança, na verdade, foi aí, né? Eu tive em abril, né, o Covid, no comecinho de abril. Aquelas 2 semanas de quarentena absoluta, né? Que acabou virando 20 dias, porque o povo tinha muito medo ainda naquela época de liberar o cara com Covid para voltar. Eu estava super bem, mas, né? Ficava em casa. Acho que eu fui a primeira pessoa do prédio a ter o Covid. E eu liguei pro síndico, né? E fui contar para ele. O síndico era o Renato Louro. O ciclista lá. Sim, né? ciclista. Aí eu falei, Renato, eu tô com Covid. Então, puta que pariu e tal, não sei o quê. Aí no outro dia tinha um comunicado já nas paredes, já temos condôminos com Covid e tal, não sei o quê. E aí redobrem as precauções e tal. E aí é engraçado que ele mandou até buscar o lixo na porta, teve todo um trabalho. Cuidado, me ligava todo dia, E aí, Fremon, como é que tu tá e tal? Deixa eu te perguntar uma coisa, se você sofreu, porque o João, ele mora em casa, você sofreu preconceito dentro do seu prédio? Porque, assim, eu que era da área da medicina, as pessoas, tipo assim, se eu entrava no elevador, ninguém entrava. O pessoal falou assim, não, pode ir sozinho. Sim, um pouquinho. Porque eles entendiam que, assim, eu era o principal... Exato. O fator de risco de Covid era o doutor.
Foi isso que aconteceu também? Aconteceu, sim. Eu acho. Eu fiz muita consulta domiciliar, porque muitas das pessoas não quiseram sair. Isso é um comentário que a gente vai fazer depois, enfim. Mas eu chegava no prédio, então eu não entrava de esteto, porque se era esteto, eu só acabou, alguém tá com Covid. Então eu ficava preocupado com quem tava lá. Chegou o médico aqui, alguém tá com Covid aqui. Já vamos saber que é um apartamento, então... Já fica esperando ele qual é o... E eu entrava sozinho, era passagem livre, porque ninguém queria estar em contato, né? Então... Eu lembro que eu até escrevi essa história, eu fiz umas crônicas na época, né? Escrevi. E o entregador do iFood, eu acho que o porteiro contou para ele que eu pedi um iFood, o cara. Acho que o porteiro bateu boca para ele. Falou, cara, tu vai entregar lá, o cara tá com Covid e tal. o cara que ele bota Rapaz, por baixo, eu nunca vi um cara abrir a porta pálido. Assim, ele tocou a campainha e eu fui abrir. Eu fui de máscara, né? Em 95, para não expor o cara e tal. Sim. O cara já tava na porta do elevador. Branco, pálido, deixou a comida no chão, o chão tá feito, saiu correndo. Aí eu falei, porra. Cara, E no final dessa primeira onda, João, naquele momento, você consegue recapitular tipo assim, o que eu entendi? Você consegue fazer essa leitura? Porque teve um primeiro entendimento e depois a gente vai entrar na segunda onda, mas o que você entendeu nessa primeira onda? Assim... como a gente está falando da gente, né, e do que a gente percebeu, eu entendi o seguinte, eu acho que metade da população entendeu e falou assim, olha, realmente isso não é o que a gente se pensava. Sim, sim. A outra metade adoeceu psicologicamente. Eu estava comentando isso com o Alfredo. Até hoje a gente tem resquício de pessoas que estão doentes, né, psicologicamente, mentalmente estão doentes, né. E aí eu tenho 25% das pessoas que realmente... Claro, não, eu sou do grupo de risco e eu vou manter os meus cuidados até a hora que for necessário eu tiver uma vacina. Até então nós não tínhamos vacina quando terminou a primeira onda, certo? Então ali era 3 extremos. Eu trabalhava com 3 situações, né? O extremo demais, que ainda não saía de casa, mas é porque eu sou do grupo de risco, ele tinha uma consciência. Tinha aquela pessoa que não era do grupo de risco, que talvez não teria tantos problemas, mas que não sairia porque tanta informação deturpada que ela iria morrer, que ela... Achar melhor não vou arriscar, né? E não vou sair nunca mais. Assim, era essa a mentalidade. E o resto era assim, não, já tive, ou se eu não tive, eu tive contato, tá tudo bem, não é minha faixa etária, eu sou jovem, já dá para sair, vamos logo, e aí se abriu. Então, essa era a visão quanto ao medo, quanto ao desconhecido, que agora já não era desconhecido. E as pessoas começaram a se questionar com relação a medicações, a tomar medicações. Até então, não. Eu tinha uma obrigatoriedade. Eu tinha isso, o cara falou, eu vou tomar, o cara falou, eu vou tomar. E aí foram percebendo que pessoas da mesma, não tomou, não melhorava. Então, será que Aí eles começaram a questionar o que era feito. Ô, Fremont, no seu caso específico, a gente está falando sobre o que aprendeu. Falando sobre a doença, inicialmente todo mundo veio, não, isso aqui é uma gripe, é algo respiratório. Na primeira onda, vocês, quando terminou, porque ele estava na linha de frente, mas a história dele tinha histórias tristes e felizes. Toda a história que entrava contigo era história triste. O que vocês aprenderam, teve que tirar assim, não, isso aqui não é só respiratório, calma que tem alguma coisa aqui que a gente ainda não... Acho que ficou bem claro já, bem no começo, né? A gente via que os doentes faziam arritmia cardíaca, faziam distúrbios tromboembólicos, né? Faziam fenômenos, às vezes hemorrágicos, às vezes de embolia. Então, você via que não era uma coisa normal, né? O estado de inflamação do corpo, né? Com os marcadores todos estourados, um pulmão super difícil de ventilar. A gente sabia que a gente estava diante de algo que nunca tinha sido vivenciado, né? Então, era uma... Pegar o gancho, o que acontece? É interessante isso, porque fenômenos embólicos assim era muito raro, né? A gente tinha pacientes sépticos no hospital e aí você via e você tinha que tomar precauções. Nesses pacientes, não. Eu tive pacientes assim que estava tudo bem, passou os 15 dias muito bem e daqui a pouco a filha liga e fala assim, doutor, meu pai está fazendo falta de ar agora. Mas falta de ar agora já está acabando. A gente entendia os 15 dias, a gente marcou e tal, 8 dias vai piorar e tal. A gente já tinha esse entendimento na primeira onda, passado a primeira onda. Aí, por quê? Aí começaram, opa, o cara tá fazendo um tromboembolismo,
Antep, pô, pós. Vamos fazer anticoagulante. Aí veio a história do anticoagulante, vamos dar anticoagulante e tal. Então, isso foi interessante, porque mesmo aquilo que... O Covid, ele é interessante. Ele tem várias formas de se apresentar. E cada um é de uma forma. É uma doença muito dinâmica. Eu acho que nós aprendemos isso. Ele é muito dinâmico, tá? E aí a gente tem essa experiência dos tromboembolismos que a gente não via muito nas pessoas, mas era claro. Tinha uma alteração respiratória grave nos pacientes e que nós tínhamos que monitorar a partir do 7º, 8º dia ali, que a gente ali, o paciente tinha realmente uma dicotomia. Ou o cara ia melhorar ou ele realmente piorava com alguns que saíam da curva. Mudou um pouquinho já nas últimas ondas. Já nas últimas ondas. Nas últimas ondas, a gente 14 dias, Perfeito. 21 dias, você via gente indo pro tubo. Né? E gente mais nova. Precocemente e posteriormente. E aí a gente vai chegar exatamente o que eu quero de vocês é o seguinte. Terminou a primeira onda, tá? A gente teve algumas perdas e aí a gente pontuava as perdas muito interessante, que era muito assim, paciente que era obeso, o pessoal com inflamação, paciente que era mais idoso, um ou outro caso, como você falou do seu amigo, que era radiologista, que era fora da curva. Mas, cara, respirou, todo mundo assim, putz, cara, beleza. Aí, não, peste negra veio em 3 ondas. Eu falei, não, para com isso. E de repente vem a segunda onda. E aí, João, como é que foi a segunda onda, o começo da segunda onda para você? O começo da segunda onda, ele começa, ao meu ver, né? Ele começa final de... Dezembro. Dezembro de 2020. Mas eu estava exatamente pontual, final de dezembro, tanto é que teve aquela discussão de Réveillon, não para Réveillon. Mas a gente eu estava lá no consultório, a gente vai acompanhando uma onda diferente, porque você vai receber na porta, né? Sim. Tem o cara que não está grave ainda, então até chegar no grave demora um pouquinho, que é a minoria, né? Então, final de setembro, início de outubro, começa a aumentar os casos, gradativamente. Vêm as eleições e o pessoal interioriza o Covid de forma absurda. Isso aconteceu aqui no estado do Amazonas, assim, de forma absurda. E aí estoura lá no 20 que a gente tem aquilo que a gente nunca imaginava. Então, isso, para mim, eu falei, não é possível que vai vir dessa forma. Não é possível que todo mundo se contaminou. Era fácil contaminar, apesar de a gente ter casais que não se contaminavam, né? Sim. Né? Então, cara, como é que pode? Se contamina todo mundo e casal na mesma cama, o cara lá só passou. Mas coisas que nós aprendemos, não transmitia mais pela comida, pelo iFood, você não precisava fazer aquela higiene toda, não adiantava você fazer, porque aquilo ali, o vômito já não era mais a forma que se preocupar. Então as pessoas, eu chegava em casa, a pessoa limpava o pé, você todo, talvez, você entrava num tubo, passava com ali alguma coisa ionizante, e aí você ia andando, chegava, tirava o calçado, você chegava lá para assistir o paciente quase nu, né? Porque a pessoa quase não deixava você entrar. A compra, lavava tudo de novo, álcool compra, destruía, né, até a embalagem, você não sabia quando que ia vencer, nem vencer, enfim. Aí a gente entendeu que isso não era necessário mais, porque isso não era a via de transmissão. Então Até porque se fazendo tudo isso, a segunda onda veio. Veio do mesmo jeito. Então, isso foi um marco que eu acho que mudou muito o comportamento. Pronto, Zé não precisa fazer mais, vamos ficar tranquilo. O que a gente precisa? Máscara, álcool gel e tal. Então, isso aí permaneceu, né? E mudou um pouquinho o perfil dos pacientes. E como é que foi esse atropelo, esse caminhão para UTI? Porque eu imagino que assim, ele estava se preparando em setembro, mas não dava nem tempo de conversar. Então você ainda não sabia o que ia vir pela frente para dezembro e janeiro. Não, eu acho até que a primeira onda a gente tirou relativamente de letra. Foi, concordo. A segunda ninguém estava preparado para aquilo. Não. Ninguém estava preparado para porque aí começou a pegar gente mais nova. Começou a pegar mais precoce. Às vezes tardio também. Né? Exato. Então, era muita gente precisando de hospitalização. E aí foi quando os hospitais começaram a lotar. Né? A gente já não tinha mais onde colocar doente com Covid. Eu ia tanto no público você, quanto no privado. Como é que foi, Fremon, para você, o primeiro não que você teve que dizer? Porque, assim, a gente teve amigos médicos, porque, assim, até então,
a gente como médico, a gente entende assim, cara, vamos lá. Pô, eu sou médico, temos amigos médicos, cara, a gente vai dar um jeito, nem que seja aquele jeitinho brasileiro de qualquer tubo, qualquer coisa a gente vai. Mas teve uma hora que você teve que dizer assim, não dá, não tem. Como é que foi pra você? É bem ruim. E eu tive que dizer não para colega médico mesmo. Colega médico, às vezes não para família, né? Porque, tipo, não tenho leito, não tenho como atender. Não tem como atender. Né? Eu lembro de uma colega, também colega de turma praticamente, que me mandou mensagem falando, irmão, estou aqui na check-up, é o meu segundo Covid, eu estou muito ruim, olha a minha tomografia, eu preciso de um leito. Eu falei, fulano, eu não tenho como te ficar. Não tenho. Até acionei o Mauro, né? Falei, Mauro, a gente tem como ajudar a cara? Eu falei, irmão, não tem onde colocar. Aí a colega conseguiu leito no SECOM, os colegas lá da Copate conseguiram um leito para ela, teve uma complicação respiratória e na intubação e faleceu. E como é que foi assim, pra ti? Você fica assim, putz, será que se eu tivesse... Né? Ajudado, Mas eu não tinha como. Não tinha como. Não tinha como. Assim, Jefinho, eu passei pela experiência de perder meu pai, né? Nessa segunda onda aqui no Amazonas. E eles estavam aqui. Né? Então, naquele meio que estava aumentando, e meus pais aqui, e aquela coisa de usa máscara, vamos lá, mantém, mas está tranquilo, mas vamos usar. E meu pai e minha mãe sempre muito criterioso nesse sentido, né? Meu pai até mais. E aí ele contraiu. Mas contraiu não foi só ele. Contraiu ele, minha mãe, minha tia, meu tio e meu primo. E aí aquilo ali eu falei, caraca, cara, o que eu vou fazer? Tem um monte de paciente lá fora, eu tenho minha família doente. E eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos montar um hospital. Montei um hospital na casa da minha tia, tava lá, todo mundo lá internado, então vamos. E ali eu comecei a conduzir, e aí você começa a conduzir a sua família, e só tinha eu. O que eu vou pedir para quem? O cara que mais tratou Covid fui eu, na primeira onda foi eu e alguns outros, e esses outros estavam também cuidando de outras pessoas. E nesse momento da segunda onda, o que chamava a atenção, eu acho que o Fremont sentiu isso, que os familiares e os médicos que não tinham pegado na primeira onda começaram a adoecer. Correto? Você lembra disso? Sim. E nós começamos a ter falhas nas escalas porque não tinha médico para atender. Porque eles iam cuidar dos pais ou estavam doentes, correto? Exatamente. Então começou a chegar na família das pessoas que estavam na primeira onda tratando. E aí foi a hora que bateu o desespero na maioria das coisas. No Getúlio Vargas, acho que prestes a acontecer o fatídico dia 14, né? A gente é muito parente de médico. Muito parente. Muito pai, muita mãe, irmão, né? Sobrinho, vó. É muito, porque ninguém, apesar do povo ter convênio, ter plano, os hospitais privados não tinham mais vaga. É isso que eu ia te perguntar. Aí, então, ele liga para você e fala assim, João, e aí? Fala, não tem, cara. E se eu pagar? Não tem. O que eu vi foi, eu tenho condições de pagar uma UTI. O hospital fala, nós não temos como te aceitar. Então não é dinheiro... Eu pago o dobro, eu pago o triplo. Eu falei, mano, você pode ter o dinheiro que você quiser. Não tem. Rolar, né? 100 mil. Não tem. Não tem. Eu tenho uma história para contar que eu ouvi, não passei porque não estava na linha de frente, mas de um paciente que chega num SPA, num pronto-socorro da Público, e ele tinha 100, 200 mil dentro do carro dele em dinheiro e já tinha rodado todos os hospitais privados e não tinha vaga. Não tinha. E não adiantava. Não adiantava. Então, assim, só retomando a história do meu pai, o que aconteceu? Eu trabalhava, então, de 7 horas até as 18 horas na rua, né? Na rua que eu falo assim, nos hospitais e tal. Sim. Chegava em casa às 18 horas, eu ia cuidar do meu pai e da minha mãe e dos meus tios. Isso com a equipe lá em casa, oxigênio e tudo mais. Então, aí eu ia cuidar, eu dava plantão. Fora atender o telefone e responder as pessoas que te pediam uma orientação. Você não tem como chegar aqui em casa? Eu falei, não tem, cara, meu pai tá doente aqui. De quando meu pai for pro hospital, o meu pai entrou na última vaga do Hospital Adventista de Manaus, eu lembro da UTI, era a última. Ele entrou, depois disso não teve mais vaga. Quando ele tava doente demais, assim, já, a gente passa a ter noção daquilo que a gente vai ter. Infelizmente é isso. Sim. Cheguei, sentei o coordenador da UTI, coordenadora da UTI, e falei, olha, eu entendo a situação do meu pai não tem condições. Se de hoje para amanhã não conseguir, a gente tem que entender. Aí, mas João, mas não sei o que, a gente... Fala, olha,
tem uma fila de gente lá que tem condições de ser salva. Eu já vi que meu pai não tem. Eu tô aqui, eu sou médico, eu entendo, pô, tem tantas pessoas, eu tô entendendo a doença do meu pai, eu sei o que ele tem. Não adianta vocês, não é me convencer, eu tenho que entender que lá fora tem uma fila de gente que pode ser salva e eu sei que aqui a limitação é grande. Vamos entender isso? Vamos entender. E aí a gente, então, a gente começou a escolher, essa foi a verdade, nós escolhemos. Vamos falar isso. A gente teve. Não, e as pessoas. A gente teve. Nós tivemos. É um treinamento. Não sei se vocês participaram de um negócio desse. Cheguei a participar quando era aluno de catástrofe aérea. Não. E a gente ia lá pro aeroporto e eles simulavam uma queda de avião, pegavam pessoas e maquiavam. E você tinha que selecionar quem que tinha, com as cores, né? Quem que tinha mais chance de sobreviver. Então, um cara que estava muito grave, com uma falência orgânica maior, você já não investia. Me veio nessa época, essa lembrança de que, pô, né, talvez a gente esteja investindo em pessoas que não têm muita chance. Né? E a gente foi surpreendido, Jefinho. Eu vou falar, eu acho que o Fremont também. Eu fui surpreendido por pacientes que olhavam ali e falavam, cara, não tem mais condições. E assim... São coisas que não é médico, não é medicina. Aquilo que a gente viu, e o Alfremont também viu isso, a gente tem coisas que é inexplicável. É Deus, acreditar no que for. E meu paciente fala, esse aqui não tem mais jeito. De repente... De uma hora para outra. O cara... Não sei se a família estava orando, se Deus olhava para aquele cara, se ele tem alguma coisa a completar na vida dele. Sim. Como eu vi pacientes também que esconderam a pandemia toda... Acabou tomando vacina e no finalzinho morreu de outra coisa. Sim, então, que passou às vezes um aperto tão grande que depois uma coisa besta. Infartou, sangrou, teve um problema. Então, assim, a gente começa a entender que tem coisas que... Põe muita coisa em perspectiva, né? Exato. E a gente Eu faço um paralelo, as pessoas que estão nos assistindo às vezes não entendem. Eu faço um paralelo quando trabalhando em oncologia dentro do SUS. Em alguns momentos você tem um dia de cirurgia vago, 2 pacientes, e você sabe que você vai ter que salvar um. Salvar um que é o seguinte, eu sei que a maior chance, esse daqui vai se beneficiar e tem que ser operado logo, e esse daqui vai conseguir. E o outro, você não vai ter, você não consegue dar a mesma chance de cura, porque você sabe que se botar ele na fila e ele demorar mais um pouquinho, você perde o time. E eu lembro muito bem, não sei se aconteceu com vocês, uma das vezes eu sentei com meu pai, chorei e falei, pai, eu não sou Deus para escolher quem vive e quem morre. Eu imagino que muitas vezes vocês, o peso estava na mão de vocês. A sensação de frustração é grande. Pai de amigo mesmo seu, sim, né? Sim. Você conviver diariamente, você, cara, diz, não tenho mais o que fazer. E perdi o pai da Andresa, né? Sim, minha prima. Foi bem duro. Né? Ligar para ela, e ela estava grávida, ela não podia visitar o pai. Isso na primeira onda ainda, né? Então, tipo assim, eu tinha que proteger o filho, né? Graças a Deus já nasceu tudo, mas... Então foi uma das situações bem difíceis também. Assim, tem várias, né? Tem muitas famílias que foram dizimadas, assim... Pai, mãe, né? E você vê colega, na época, eu lembro disso perfeitamente, eu ia atender alguns pacientes, né, em casa, em domicílio, que o pai e a mãe estavam trancados, o filho era médico, mas o medo era tão grande que nem assistência ao pai ele conseguia dar. O que eu achava, assim, ao meu ver, naquele momento, né, o meu julgamento, talvez até, não sei se certo, não, cara, se fosse meu pai, eu tava ligando foda-se. Eu ia lá de qualquer jeito assistir meu pai, se eu pego ou não pego, não me interessa, mas, entende? Mas você via que o medo, ele bloqueia as pessoas. Sim. Bloqueia, cara. E assim, e você tem, o cara entra na UTI, o cara fala assim, não pode ver, não pode fazer o funeral, o cara não podia fazer nada. E aí é outra coisa que aconteceu muito na nossa região. O cara ficava em casa mesmo até morrer. Ele pegava oxigênio, ele arrumava uma bala, ele não tinha dinheiro, mas aparecia uma bala. Eu lembro várias vezes, eu fui na casa de paciente, doutor, não tem condição. Não, tudo bem.
Mas eu consegui uma bala. Chegava lá, já tinha uma bala de oxigênio, já tinha... Falei, e como é que você conseguiu isso? Não, doutor, isso aí a gente consegue. Eu vou pedir para o Richard vai fazer o corte aqui, eu vou botar o seu vídeo para todo mundo assistir. Bem, pessoal, vamos lá falar um pouquinho sobre o que aconteceu hoje no Hospital Getúlio Vargas, né? Então, de manhã, na hora que eu não estava lá de manhã, né? Eu trabalho em outro hospital de manhã cedo, mas assim que eu soube que tinha caído a rede de oxigênio, me dirigi lá para o hospital. Aí quando cheguei lá, já havia muita gente dentro da UTI. As equipes de vários andares, né, foram acionadas para ajudar, né, a segurar ali as pontas e tentar resolver o problema. Então tinha muito médico, né, mais do que o habitual, tinha muitos residentes, colegas que vieram de casa também para ajudar, tá? E logo que aconteceu, muito rapidamente, a equipe já meio que tomou algumas condutas muito acertadas e bem pensadas, assim. O pessoal saiu pronando todos os pacientes para tentar melhorar a oxigenação deles. A gente buscou balas de oxigênio de outros setores do hospital. Geralmente essas balas são pequenas e são usadas para transportes, né? Intra-hospitalar, de levar um doente para fazer uma toma, levar um doente para fazer um procedimento cirúrgico e tal. A gente foi usando essas balas para alimentar os ventiladores. Geralmente a gente usou uma bala para cada 2 ventiladores e fomos racionando o uso do oxigênio, tá? A gente tentou, na medida do possível, não deixar ninguém sem, e aqueles que toleravam um pouquinho mais, a gente, né, a gente foi personalizando esse racionamento de acordo com a gravidade, com a necessidade de cada paciente. Tá? Foi um momento desesperador, muito desesperador. Tinha muita gente chorando, tá? Porque os pacientes, eles morriam e você não tinha o que fazer, tá? A gente teve 3 perdas. De 27 pacientes, a gente perdeu 3. E cada uma dessas perdas chocou demais a equipe, porque é aquela sensação de impotência. Você sabe que o que aquele doente precisa naquele momento é de oxigênio e é a única coisa que você não tem para ofertar. Vamos lá. Esse dia aí tem... Dia 14. Me conte. Eu imagino que era o dia que você queria apagar da sua vida. Concorda? Concordo. Foi um dia bem pesado. E começou bem, porque eu já tinha mudado aquela questão do estilo de vida, né? Eu tinha saído para pedalar, eu acho que eu tinha pedalado até contigo, Aguinaldo, eu não lembro. A gente pedalou junto. E pedalou ali de manhã cedinho, né? 5, 6 horas e tal, 6 horas. E a minha rotina era ir pro check-up, né? Que eu trabalho de manhã no check-up e à tarde no Getúlio. E aí eu fui para casa, tomei banho e estava indo pro check-up quando eu fui abrir o celular, né? Aí aquela enxurrada de mensagens, né? E tinha ligação da minha esposa que já estava no Getúlio e eu não tinha visto, e tinha uns áudios do Paloan, né? E o Paloan, pô, Fremont, vem para cá, cara, tá todo mundo aqui e tal, acabou o oxigênio. E aí foi quando eu vi a mensagem do gerente de atenção à saúde, né? Que seria como se fosse um diretor clínico, né? Do Getúlio. Avisando, olha, acabou o oxigênio e tal, não sei o quê. Acho que essa mensagem até vazou pro Brasil todo, áudio dele, não, né? E chamando as pessoas, né, quem pudesse para ir lá ajudar. Não foi só de lá, não. Eu lembro que eu recebi para qualquer médico do Amazonas que pudesse ir, que fosse para ajudar. Pois aí, exatamente. Então tinha essa... Não, precisa de ajudar para ambuzar. Até que besteira, né? Porque não tinha que ambuzar ninguém, né? Na verdade, você tinha que ajudar de alguma outra forma. Né? E, enfim, aí eu desviei o caminho, né? E o pessoal do check-up, falei, olha, tem plantonista aí, o pessoal do Getúlio está precisando, eu vou lá dar uma... Rapaz, quando eu entrei, falei, bicho, eu nunca vi tamanha loucura. Tava o pessoal tudo paramentado, tinham mudado a roupa, era uma roupa roxa, sabe? O pessoal, mas parecia um formigueiro de gente. Eu nunca vi tanta gente dentro da UTI e parecia um caos, assim, completo. As pessoas andavam de um lado para o outro, correndo, uns chorando, uns gritando, entendeu? Aí já encontrei minha esposa, ela estava chorando, pelo amor de Deus, esse é o pior dia da minha vida, não sei o que, corria para um lado, corria para o outro. Falei, gente, eu não estou entendendo nada, o que está acontecendo aqui?
Tá, mas tinha acabado, né, o oxigênio, 6h30 da manhã. E a equipe tomou uma decisão, assim, que foi muito, muito sábia. Eu acho que foi isso que salvou as pessoas, de pronar. Sair pronando todo mundo, para o pessoal ter mais... Queria que você explicasse para quem está nos ouvindo. O que é pronar? Você... Geralmente o paciente na UTI fica virado deitado de costas, né? Sim. Então, você vira de bruços, que é para a pessoa... aquela parte do pulmão que está mais fechada, poder abrir, né? A gente chama de homogeneizar, né, o pulmão. Homogeneizar a parte alveolar do pulmão ali. E isso, até nos doentes em casa, né, o João recomendava fazer, o cara fazia autoprona, né, ele virava, mudava de decúbito. Então a gente começou a fazer, só que isso na UTI, com o cara entubado, é uma manobra extremamente complicada. Eu tenho um doente para fazer isso, eu recruto a equipe inteira para fazer. Né? Aliás, foi uma coisa que no Covid mudou. Né? No final da pandemia, 2 técnicos viravam o cara rapidinho. Não, precisa pronar aqui, vamos lá. Já virava rapidinho. O que antes levava 20 pessoas para fazer, o cara fazia com 2, rapidinho, assim, virava e já dava o jeito lá. Foi uma coisa que a gente teve que aprender pela dor. Pela dor. Mas voltando lá, então a equipe, cara, pronaram 34 pacientes, 27 pacientes. Nesse dia, tinha 27. Assim, meia hora. Caramba, bicho. Foi muito rápido. Parecia pit stop da Ferrari. E aí, assim, né, os ventiladores, como não tinha oxigênio na rede, eles começaram a ciclar com 21%. Sim. Só que a maioria dos doentes não estavam precisando de muito mais que aquilo. Então, o pessoal, quem estava solto ali, começou a andar nos setores buscando as balas de oxigênio para poder ligar. Então a gente pegava uma bala de oxigênio, colocava entre 2 leitos com um Y e conectava uma bala para cada 2 respiradores para poder garantir o suporte. Alguma coisa. E aí foi a hora que a gente teve a ideia, eu estava com um monte de residente lá, falei, cara, vem aqui, entra na sala aqui, bora. Vocês gravem posts, todo mundo, no Instagram, olha, nós estamos sem oxigênio, acho que até vazou viralizou isso aí, né? Peçam oxigênio para a população. Porque a gente, né? E aí foi quando começou a mobilizar. A galera começou a gravar e a ajuda humanitária foi muito rápida, assim, o pessoal começou a trazer, começou a mobilizar e tal, e realmente foi chegando as balas, ainda que umas estivesse pela metade, outras estivessem, né? Mas, qualquer ajuda era ajuda. E isso foi levando ao longo da manhã. A gente conseguiu... Alguns colegas, né, o Paulo Eugênio cedeu umas vagas no Adriano Jorge, ele tinha uns leitos lá de uns pacientes que tinham acabado de falecer. Falou, manda 2 para cá. Aí o SAMU já estava lá no hospital, a gente levou 2 para lá. Teve colega médico que estava com o pai lá, conseguiu transferir para o privado, porque também vagou ali uma. Então a gente começou um trabalho de vamos tirar algumas pessoas daqui quem der. Né? Tem até um caso aí que a gente tinha um colega plantonista nosso internado na UTI. Okay. Não entubado ainda, mas desaturando, e ele vivenciou, talvez seja até um cara que se convencer ele a vir depois aqui, seria legal. Ótimo. Ele vivenciou esse dia como paciente. Né? E aí a gente chamou a esposa dele também estava com Covid, a gente ligou para uma amiga dele, e ele conseguiu uma vaga na check-up na hora, porque tinha morrido um paciente, aquelas coisas, né? Você vai livrando, no dia vai aparecendo. Falei, não, cara, vou te levar para lá e tal, depois a gente vê. E esse cara foi uma história à parte, né? Porque eu peguei um enfermeiro junto comigo, né? O Alciberto, falei, vamos lá, vamos levar o colega para check-up. E essa amiga veio de carro, veio no carro dela, privado e tal. E a gente desceu com ele, com oxigênio, né? E eu lembro que eu estava com laringo e com um tubo. Qualquer coisa. Se precisar aqui, né? Qualquer coisa que já estamos aqui no... E ele foi no banco do passageiro, a amiga dirigindo, e eu atrás com... Ele que não me ouça agora, lá e o tubo ali na mão. Aquele baixar aqui. E aí com o oxímetro no dedo, porque não ia conseguir ambulância ali naquele horário, né? E eu lembro quando desceu, o maqueiro levando ele, né? E tava aquela confusão, repórter na frente e tal. Esse dia eu não me reconheci, cara. Os caras começaram a tirar foto do colega. Assim, cara exposto, de roupão, sabe? Aquela coisa lá, eles começando a tirar foto Eu queria bater nos caras, bicho. Tu me conhece, eu queria bater nos caras. Eu queria, cara, eu tava tão nervoso que eu queria, seu filho da... Tu não tem o que fazer não, porra.
tá vendo que o cara tá sofrendo, que tu quer filmar a desgraça dos outros, não sei o que. Mas tá só tão transtornado. Sim. E o Alciberto falou, doutor, bora. Pensa no Edgar, bora. Pega. Eu lembro, Fremon, nesse dia exatamente isso. A gente pedalou de manhã cedo, eu, você e o Aguinaldo, nós 3 pedalamos, estavam lá. E acabou tudo ali umas 6 horas, 6:30 da manhã. A gente foi embora e de repente, quando eu recebo os vídeos, e aí você começa a ficar desesperado. Falei, cara, o que está acontecendo? Porque assim, como você trabalha na UTI e a gente estava pedalando ali tranquilo, falei, cara, o que virou? O que virou no dia, você tá entendendo? A gente monitorava, né? Já havia essa preocupação há uma semana de que os níveis de oxigênio estavam baixos. A gente praticamente só tem um fornecedor na cidade, né? Até hoje. E o cara, esse fornecedor, ele ia lá e ele só repunha ele sabia quanto cada hospital precisava, né? ele só repunha aquela quantidade por dia. E estava semanas assim. Eu lembro que era nos grupos do WhatsApp do hospital, o nego postando foto da pressão, do cilindro, do tanque, do tanque principal do hospital. Até agora, acho que não cabe aqui o mérito de investigar, né, Não, eu acho que assim, o principal é saber que nós como médicos, caras, e eu acho que é o mais importante passar para quem está nos assistindo, as pessoas, eu acho muito bacana, e vocês vão concordar comigo, quando acaba um jogo de futebol, eu fui assistir Palmeiras e Emelec com meu filho. Quando acaba o jogo de futebol, você senta, você está assistindo ali, aí você começa, tiraram o Scarpa, o Scarpa estava jogando bem, aí o cara recuou e tal. Cara, é tão fácil ser comentarista, né? Depois que tudo acabou, você ficar do lado de fora e dizer assim, devia ter feito isso, devia ter, olha, o João Hugo devia ter entrado como centroavante, o Beck, né, antigamente, o zagueiro lá tinha que ser uma Fremont. Você não tá num jogo de emoções ali que o cara tá na a coisa né? tem que ser rápida, né? É aquela velha máxima da medicina, né? O último médico é sempre o melhor, né? É fácil, tá tudo pronto, aí você chega e você... Né? É fácil, você vai, é fácil, né? Você falar. Então, realmente é complicado. Como é que foi esse dia, esse fatídico dia da falta de oxigênio para você, João? Então, especificamente esse dia, eu não estava em Manaus. Você acredita? Nesse dia eu estava velando meu pai. Eu estava enterrando meu pai. Meu pai tinha um desejo de ser enterrado. Ele tinha morrido, né? Então, ele tinha um desejo de ser enterrado na cidade natal dele. Então, eu estava indo para a cidade natal dele. E deixando... Mas eu estava com o telefone, eu estava atendendo, né? Enfim. Sim. A gente atendia os pacientes. Eu acho que isso é uma coisa que é interessante, né? Às vezes você falar com o colega, ou falar com o paciente, ou falar com a família do paciente, já reduzir o oxigênio ali uns 20. Você falava, olha, pede para respirar, faz isso. A necessidade, às vezes, do paciente já se acalmava até... Sim. Né? Só de você passar alguma coisa. Só de você passar alguma coisa. Então, eu não estava em Manaus esse dia. Mas... recebi várias mensagens e acompanhei e tal. Eu voltei só uns 4 dias depois de enterrar meu pai. Então, eu voltei. E o caos continuava. A gente ainda tinha oxigênio, mas estava naquela assim, 8 litros, tá? 10 não pode. É só 8, é só 7. E aí começa a medicina. Racionamento, né? O racionamento. A gente parecia comida, né? Você só dá um prato para cá, um prato para cá e ainda continuava. Mas eu não passei esse dia aqui. Ô, Anfra, perda de amigo, cara. Eu lembro muito bem que em 2 dias eu perdi 3. Para mim, uma grande perda foi o Aguinaldo Oliveira, que era repórter. Ele foi entrevistador, trabalhou na Rede Amazônica. E era um grande amigo meu. Os nossos filhos eram da mesma sala. E era o cara que era meu braço direito, assim, até para eu estar aqui na comunicação junto com vocês entrevistando, foi um cara que me deu gás. Era o cara que estava do meu lado, era o cara que me ensinou muita coisa para eu chegar aqui também. E eu lembro que eu perdi ele, a gente perdeu a Dani, que tinha o estúdio. Eu ia comentar, a Dani. Eu esqueço só a terceira pessoa também, que eu perdi em 2 dias. Cara, bateu um desespero, bicho, porque eu falei assim, 3 amigos em 2 dias, assim. Como é que foi para você essa perda de amigo e de repente, às vezes, na tua mão mesmo, lá dentro do teu hospital? Graças a Deus, assim, acho que a única perda que eu tive mais significativa que foi na minha mão foi do meu tio, né? Assim, que realmente... Aí eu tive perda de pai, de amigo. A Dani foi uma perda que machucou bastante. A Dani era uma grande... Dani Costa, né?
era uma grande amiga de infância, assim, uma pessoa que a gente frequentava a casa dela, era líder da gangue, sabe? Era líder da gangue, as festas eram na casa dela. Então, é aquela pessoa, quando eu penso na minha adolescência, eu lembro dela como a líder da turma, Da bagunça, sabe? de tudo. E cara, eu não acreditei. E sabe que a mãe dela estava comigo na check-up. E também faleceu. Então, depois dela, né? Aham. Mas, então foram além de ter que, né, consolar a família por causa da perda da filha, ainda da tem a filha. questão da A da mãe também. E você, João? Eu acho que assim, a maior... A única hora que... Não é que eu me preocupei com você, mas que eu consegui sentir sua dor, cara, foi quando você perdeu seu pai. Eu acho que você fez um post bem forte, né, no Instagram. Porque eu vi assim, cara, você porque as pessoas não paravam de te incomodar, eu acho, né, e não estavam respeitando não tinha ali o seu luto, o né? momento. Não, eu até... A minha esposa, praticamente minha esposa obrigou a eu ter o luto. Porque quando o meu pai faleceu, você tem vários sentimentos, né? Então, e aí a primeira coisa, obviamente, é aquela negação, óbvio, né? Mas acontece que eu não conseguia pensar. Eu não conseguia assimilar que meu pai tinha morrido, falecido ali, porque tinha tanta gente para ajudar. E aí minha esposa falou assim, não, a gente tem que levar seu pai para enterrar. Eu falei, não, a gente vai cremar, minha mãe vai com ele e eu vou ficar. Eu vou ficar aqui, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ajudar, tem um monte de gente morrendo, eu não posso sair daqui. Eu tenho que ficar aqui. E ela, não, você vai. Você vai. Eu, não posso, olha aqui, o pessoal não para de me ligar e tal, não sei o quê, não sei o quê. Avisa o pessoal que você também precisa parar. Avisa, de alguma forma você precisa avisar isso. E ali eu falei algumas coisas com ela, eu não conseguia digitar, ela que digitalizou aquilo que eu verbalmente falei para ela, né, do que estava passando e tal, então eu coloco assim. E aí, assim, mas meu pai, quando ele faleceu, eu estava atendendo. Eu estava no consultório. Estava em consultório, eu pedi para o paciente que eu não teria condições de atender, que eu tenho, né? Passei um dia, no outro dia eu já estava atendendo de novo. Então, assim, eu quase não vivi aquele momento inicial. Eu fui sentir mesmo depois que eu enterrei ele, vamos colocar assim. Aí eu senti, porque aí eu tirei 4 dias para eu pensar, esfriar a cabeça e tal, e voltar. Então foi a perda que eu tive maior, mas realmente é complicado. E eu lembro que quando eu estava fora, eu recebi uma ligação. Aí você falou, não atende. Eu falei, pô, não, esse cara aqui e tal. Você sempre quer ajudar. Sim. Né? A nossa formação é essa. Você fez para isso. A medicina foi feita para isso, para ajudar as pessoas. Tem dia, o cara virou e falou assim, doutor, o senhor é louco? Como é que o senhor sai de Manaus assim? Eu falei, cara, que é a primeira que eu falei. Você está em Manaus? Não, meu pai faleceu e tal. Como é que o senhor sai de Manaus? O senhor não pode sair daqui. Como é que o senhor fez isso? Eu falei, cara, meu pai faleceu. Eu tô enterrando meu pai. Mas é um absurdo. Então, eu escutei aquilo ali, eu não acreditava. Que alguém tinha... Que alguém estava questionando a saída frente à morte do meu pai, como se aquilo ali fosse menos, como se fosse você menor. fosse um robô, aquilo né? ali aquilo não importa, cara. Eu tô ruim aqui, vem aqui me ajudar. Como que você vai cuidar dos outros, né? Se você não tá sofrendo, né? Como é que você vai... Eu realmente, ali eu falei, pô, não. Ainda bem que a minha esposa me fez vir, porque as pessoas são muito egoístas. Eu tive que me impor uns limites, assim, né? Eu lembro de conversar com um colega de turma, acho que o Álvaro, ele falou assim, olha, chama de Dimídio, né? Dimídio, cara, é o seguinte, bicho, chegar uma hora, tu desliga esse teu celular, mano. Senão tu não vai ter sossego. Então eu comecei a fazer isso, dava 10 horas, sabe? Porque senão você fica, né? E fica um negócio meio complicado, você não consegue... Eu até avisava no grupo do hospital, falei, pessoal, tô desligando o celular aqui, porque... Né? Até amanhã. O que eu ia perguntar para vocês é o seguinte, vocês chegaram a beirar o burnout, ou teve um burnout? A gente não teve direito de... Na verdade, eu só fui sentir isso agora. Realmente agora, já em julho, mais ou menos, do ano passado, eu tive que fazer uma cirurgia, tirar, e aí naquele momento eu parei. Mas também já tinha... Né, foi em maio do ano passado, já tinha acabado praticamente, a gente só estava com os casos bem poucos, né? Sim.
março foi finalizando, passou abril, maio já estava praticamente zerado, junho, os resquícios. Foi quando eu falei, então agora eu posso operar, eu tinha que tirar a vesícula, eu fiz a colestectomia e tal. Quando eu parei que eu senti. Aí eu falei, cara, nossa, isso eu precisava disso. Aí eu comecei a sentir. Eu já não tava, eu não tinha disposição para ir para academia mais. Olha que eu nunca deixei, nos últimos 10 anos da minha vida, eu não deixei de fazer. Fazia todo dia. Não queria caminhar, não tinha interesse e não queria atender. Eu não queria ir pro consultório. Eu falei assim, hoje não tem paciente não, né? Tinha caído já bastante. Falei, hoje não tem não, não tem som não. Remarca para quinta-feira. E eu não queria. Eu ia ao hospital porque eu era obrigado. Eu tinha um contrato para ir para o hospital, eu tinha pacientes lá, mas eu não tinha vontade de ter contato com o paciente mais. Entendeu? Nem com a família. Então eu conversava o mínimo possível, falava o mínimo possível. Então eu entrava mudo, saía calado. Então eu sentia. Aí a hora que eu realmente senti aquilo ali, eu falei, cara, eu tô exausto. Eu tô na hora de sair. E aí eu saí uma semana mesmo, eu desliguei meu celular, foi uma semana que eu consegui sair, porque realmente eu não estava nem suportando ir ao hospital para fazer alguma coisa. Como é que você se reenergizava, cara? Porque eu vejo que cada um vai ter um mecanismo de fuga, né? Tu sabe que eu tenho várias válvulas de escape, Sim. né? Eu perguntei pra você, porque depois ele já falou que ele corria todo dia de manhã, mantinha isso. Então daí. a gente, além do exercício, né, e do convívio familiar, a gente não... Lá em casa, nesse período, a gente já não tinha medo de sair. Então a gente saía, mesmo que não tivesse ninguém na rua, que não tivesse, Vamos né? sair. A gente viajou entre a primeira e a segunda. A gente foi para Minas, foi para cidades históricas. Tinha Tiradentes só para nós. Assim, andava à noite, não tinha ninguém. Mas também você não podia entrar em igreja, não podia visitar e tal. Os restaurantes funcionavam, né, com aquelas restrições e tal. Então, assim, família, né, atividade física, que a gente estava bem, né, focado no Letap nessa época, né, treinamento e tal. Música, né, mesmo que a gente não ensaiasse, a gente fazia umas lives, né, fazia aqueles collabs, cada um tocava legal, uma parte cara. Na sua casa e até o slogan, né, não sai de casa, não sei o quê, e ficava fazendo negócio lá, fazia as colaborações. E o videogame, né, fazer jogo e tal. Tentava de alguma forma, né, tanto que eu acho que o estresse foi grande, mas eu não acho que eu atingi um burnout, não. Acho que eu tive momentos de muito intenso. Uma coisa, eu vou perguntar, já que você corre também, né? Eu lembro muito bem que todas as ondas que vieram, eu botava meu tênis e eu ia correr. E assim, a minha preocupação inicial, quando começou a primeira onda, eu acho até a parte financeira que todo mundo fala, olha, você tem que ter guardado no banco 6 meses do valor do que você ganha. Cara, a primeira vez que eu vi que realmente aquilo dali tinha que existir na sua vida, porque assim, eu tinha uma babá, uma secretária em casa, uma secretária de consultório. Só que eu estava com o consultório fechado. Não entrava dinheiro em lugar nenhum. E a minha preocupação é o seguinte, não era comigo. Comigo, beleza. Mas e aí? Eu vou manter todo mundo? Como é que eu vou pagar todo mundo? Será que eu tenho que despedir? Mas, como é que eu vou dispensar uma pessoa num momento desse? Que provavelmente a família dela também está dependendo daquilo dali. Entendeu? Então, para mim era fácil. Eu botava um tênis, corria sozinho na rua. E eu até lembro que as pessoas falavam assim, poxa, você não tem medo de correr? Eu falei assim, cara, eu tenho medo toda vez que eu entro no hospital. Aí eu tenho medo. Eu tinha pacientes cânceres graves que eu não podia deixar, porque o câncer não espera o Covid. Então eu tinha que ir para operar alguns cânceres graves. Só que assim, lá era a minha terapia. Lá a corrida era isso. Eu botava o tênis. Foi assim para vocês também? Sim, eu usei isso como um válvula escape em todo momento. E eu adicionava alguma coisa, né? Era um vinhozinho. Mesmo que eu chegasse extremamente cansado, 1h da manhã, não tinha. Mas vinho é bom pro Covid? Eu acho que sim, porque eu tomei a pandemia toda. Se for, pelo menos, olha, se for empírico para nós três, eu acho que o melhor funcionou. Antidepressivo Que tinha. Aquilo ali, realmente, você sentar ali um momento
E tomar aquela taça assim, não fazendo apologia a nada, não. Sim, Mas com aquilo ali, certeza. aquela taçazinha, e é taça mesmo, é uma taça. Você põe Era uma aquela taça, o vinho rodava lá em casa, o mesmo vinho de segunda a semana toda. sexta, né? E aí você coloca aquela taça por 1 minuto, silêncio, tomando ou vinho, cerveja, pouco importa. Aquilo te dá uma calma, te dá uma tranquilidade, me dava um relaxamento assim, aí eu jantava e falava, agora pronto, tá pronto para outra. Então, assim, eu tinha essas 2 válvulas de escape, não falhava mesmo, eu acho que eu me virei dessa forma. E, obviamente, eu tinha um apoio muito, muito importante da família. Eu acho que isso chegava lá, brincava com os meninos, a hora que eu tinha 2 horas ali que realmente eu esquecia de tudo. A gente largava o celular para lá, né? Sim. Desligava mesmo. Eu acho que você desligou várias vezes, eu desliguei. 2 horas eu obrigatoriamente desligava quando estava com meus filhos. E ali eu moro em casa, isso é um condomínio aberto, então eu ia passear com o cachorro, ia dar volta com os meninos, ia pra piscina, enfim. E aí era a minha válvula de escape. Tinha que fazer, né? Senão se perde ali. CPR. Desculpa voltar pro ponto dos amigos que perdeu, mas esqueci de falar do Dr. Manuel Carneiro, que era meu chefe no Getúlio, e tive, né, a missão de cuidar dele nos últimos dias dele. Era uma pessoa que vinha lutando contra ele tinha um linfoma, né, tinha um tumor, e ele se escondeu, né, com razão, né, com razão, porque tinha uma doença grave, né, a pandemia toda, e aí já vacinado, né, ele terminou um ciclo de químio, estava tudo bem, teoricamente estava liberado pelo oncologista e foi para a igreja comemorar. Exato. E agradecer. E aí, naquele dia na igreja, todos adoeceram da família. Ele, a esposa, o sogro, a sogra, e ele veio, ele complicou, ficou lá no Getúlio com a gente, fez uma forma gravíssima, assim, difícil de acreditar que você estava vivendo aquilo com um colega, e foi um cara que, abriu as portas para mim no Getúlio, me ajudou bastante no começo. Ele não era só um chefe, ele era um amigo mesmo. Então foi uma perda, assim, e foi muito duro, porque cuidar dele, né? Se você cuidar, né, de um colega assim, claro que teve vários outros colegas que ajudaram nisso aí, né? Mas você está no dia a dia com aquela pessoa que te ajudou muito tanto, querida, que era um amigo. né? E lembro que até no dia que a gente decidiu entubar, ele estava consciente, e tinham 4, 5 médicos ali na frente dele, e vai, não vai, e ele olhando aquilo ali, né? Tipo assim, e aí, pessoal? gente, para. Ele mesmo falou, vamos lá. Deixa eu só mandar uma mensagem para minha esposa aqui e tal. Mandou uma mensagem para a esposa. Tirou o óculos, falou, bora. É foda. É foda. Meninos, a pergunta para vocês é o seguinte. Tramujas, né? O professor Tramujas foi o nosso mestre de mestrado, né? Mestre da faculdade, né? E de mestrado também. Trabalhei com ele no ciscamento quando ele assumiu lá um tempo. Ressignificação. Eu acho que cada um teve a sua durante a pandemia. Eu levo para frente o seguinte: se viajar fosse de graça, vocês nunca mais tinham me visto. Tá? Com certeza. Então, assim... a gente ia se encontrar. A gente ia viajar junto. A gente já tá... a gente só ia... A França, Espanha, Tailândia... A gente ia... tá aqui também? Pô, vamos jantar aqui e tal. Mas, assim, o que vocês conseguiram ressignificar, João? O que você... Depois de que a gente está aqui, depois da terceira onda, e a gente olha para trás, e o que ficou para você, cara? Eu acho uma das coisas que fortaleceu para mim, que eu sempre tinha, é a minha família. Sempre foi, e isso era muito claro para mim, e no hospital onde eu trabalho. Tem reunião e tal. Não, mas eu tenho um negócio da minha família. Desculpa, eu não vou na reunião. Não vou. Eu tenho a minha família. Isso sempre foi. Uhum. Isso sempre foi. E fortaleceu mais. Segunda coisa é que eu tô hoje aqui. Pronto. É só isso que eu sei. E pronto. Entendeu? Então, assim, hoje a gente marcou aqui o nosso encontro. Então, já fiz minha corrida, fui pro hospital, estamos aqui. Tenho 2 aniversários para ir. Vou deixar de ir? Não. Eu vou. Tô cansado da semana? Estamos cansados. Nós trabalhamos a semana toda. Estou cansado. Vou deixar de ir ver meus filhos aproveitar? Não deixo mais. A oportunidade, ela não pode passar mais. Você não pode. Você tem que entender isso. É hoje. Eu tenho hoje.
Amanhã eu posso levantar, eu não posso levantar. Então, assim, o Covid era assim. Hoje a pessoa estava aqui contigo, o seu parente, você nunca... Amanhã ele internava no hospital, você não tinha nem como dar tchau para ele. E foi assim, várias famílias não deram tchau, não viram o corpo do cara. Né? Para quem tem significado, isso é uma coisa muito... Rompe muito, emblemática, pô, você rompe. Não, me gera um luto. De velar, entendeu? Então, eu tenho para mim que hoje é hoje e pronto. Não, eu fazia muito plano. Eu era muito assim, eu sou um cara muito organizado na minha vida. Hoje eu tenho isso, amanhã eu tenho isso. Isso eu ainda sou. Mas, meu amigo, se não deu para fazer... Chuta o balde, muda a direção. Muda a direção, vamos... Então, faz amanhã. Até quando eu tenho para fazer? Não, eu tenho até terça. Não, beleza, segunda-feira à noite eu termino. É assim. Ah, não, mas... não vou ficar ansioso por isso, não. Eu tenho até segunda, cara. Hoje eu tenho que fazer o quê? Hoje eu tenho que fazer isso. Eu vou fazer isso hoje, vou aproveitar minha vida. Não deu tempo? Amanhã eu faço. Sabe, você falando isso, você sabe que por muito tempo, algumas coisas eu tinha na minha cabeça e esse ano aconteceu o seguinte, o meu filho era o aniversário dele e essa ressignificação. E a mulher queria fazer um aniversário, festa... feijoada, churrasco e tal. Eu falei assim, não. Peguei a mulher e os meninos, a gente foi pra São Paulo. Eu sou palmeirense, meu filho também. A gente foi assistir Palmeiras e Emelec dentro do Allianz Parque. E a gente foi curtir. E eu via que minha esposa, no começo, falou assim, você tá ficando doido? Eu falei, não, cara. Tá aí o Covid. Quantos amigos, quantos familiares a gente perdeu e eu não sei se amanhã eu vou estar vivo, cara. Se eu vou poder levar meu filho de novo. Exato. Então, assim, embola a sacola aí, bota embaixo do braço e vamos embora, cara. Exato. Anfra, o que você ressignificou? Não também que você Não, que nem a gente não é pegado a muita coisa, não. É a família e viajar e o resto a gente vai levando. Eu compartilho do mesma situação de vocês. Aquela coisa de hoje você tá aqui, amanhã você pode não estar mais, né? E isso se tornou mais forte. Eu não sei se... Porque isso era falado, né? Sim. Vamos ser... parecia um jargão, né? Todo mundo falava amanhã. Na UTI você é lembrado todos os dias. Quase todos os dias. É verdade. Mas o Covid ficou um pouco diferente porque era muito frequente e eram pessoas, às vezes, conhecidas. Às vezes familiares, às vezes amigos. Porque tudo era longe, né? Era lá, não. Agora não. Ficou dentro. Tá dentro. Você... cuidando de um amigo, cuidando de um pai, cuidando de um parente, né? Então, acho que isso tornou, né, tirada realmente da zona de conforto, né? Ao mesmo tempo que você começa a não ligar muito para os planos, né, você começa a tomar umas decisões que sair da zona de conforto, né? Sim. Olha, se eu estava segurando aqui porque eu tinha medo de avançar, agora eu vou avançar, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, exatamente o que vocês falaram. Então, a chance que eu tenho de tentar isso aqui agora, e se errar... foda-se, né? Tenta de novo, entendeu? Exato. A graça da vida talvez seja essa, né? Começar e recomeçar. Por exemplo, até que você falou, você levou seu filho lá para fazer. Deve ter outras coisas que você queira fazer. Talvez você não consiga fazer todas. Agora, né? Não. Tem as outras vidas ainda, né? Espero, né? Minha mãe falava isso, né? Aliás, meu padrasto falava para minha mãe, que a minha mãe era muito ativa, né? E, inclusive, faleceu de câncer. Um pouquinho antes da pandemia. Graças a Deus, ela não chegou a viver esse terror, né? Mas ele falava para ela, mas, Irecê, pelo amor de Deus, tu tem outras vidas, tu não precisa resolver tudo nessa, né? Tem as outras encarnações, para quem acredita, né? Sim. Mas, né? Então, você vai resolver isso de alguma forma ou de outra mais na frente. O que deve fazer agora, beleza. O que não der, a gente faz os planos, né? Tenta cumprir, né? E vamos lá. Vai fazer o meio Iron no final do ano. Estamos treinando para isso. Se chegar lá uma semana antes, acontece uma merda, eu vou fazer o quê? Como aconteceu com vários, né? Eu acho que aconteceu com vários. Ia casar. Torce o pé, família adoeceu, filho adoeceu, o pai internou, alguém morreu. Tem que refazer. Olha, uma brincadeira, até brincadeira no meio é o seguinte, eu lembro muito bem que esse ano, 2022, eu tinha contratado um cara para tocar no meu aniversário, já ia comprar cerveja, já ia comprar, minha mãe ia fazer feijoada, já estava tudo certo. E aí, olha, tá todo mundo, beleza, alguns amigos eu já tinha falado.
começa a subir de novo o Covid, terceira onda. Vem o meu irmão, que a gente é irmão mesmo, acho que de outras vidas, eu até acho que eu e ele, eu brinco, eu e ele, a gente foi marido e mulher em outras vidas, de tanta conexão. Ele falou assim, mano, faz não. Não faz, tá aumentando. Tem papai e tem a mamãe. E eu parei e falei assim, cara, sabe, é essa história de, a gente tem sonhos, a gente tem coisas, e na realidade meu aniversário era muito para comemorar tudo isso, que a gente já tinha passado por tudo. Há 2 anos que a gente não fazia Réveillon, há 2 anos que a gente não comemorava o aniversário, há 2 anos que a família não conseguia se reunir. E eu falei, cara, agora é a hora. E aí eu tive que... Cara, eu vi meu irmão. E olha que minha esposa sabe que eu sou cabeça dura nessas horas. E aí meu irmão conseguiu virar e falar assim, vai não, mano, não faz não. Eu falei, cara, bicho, mais uma vez a gente para... Ano que vem, vou botar o Anfremon pra tocar lá, um rockzinho, a gente vai ter que fazer alguma coisa. Vai ser bem servido, né? Mas algum projeto de vida, depois de tudo isso, você... Cara, tinha alguma coisinha dessa que você falou, cara, não, peraí, deixa eu resolver logo isso aqui, que eu não vou esperar muito, não. Cara, assim, vários, viu? Porque eu sempre adiava as viagens, né? Eu lembro que Engraçado, que a última viagem que eu fiz com 15 dias, né, foi antes do Covid, minha. Até então, nunca tinha tirado mais de 10 dias de férias. Desde da época que eu formei em 2007. Então, eu sempre me obrigava a trabalhar sempre. Eu nunca tirava mais de 7 dias. Era 7 dias contados. E aí, pré-Covid, foi o tempo, não, dessa vez, 10 anos de então, falei, vou tirar, 12 anos depois de formar, falei, vou tirar umas férias de 15 dias. E aí, agora não, agora assim, todo ano as minhas férias serão de 15 dias, não quero saber. Quiçá 30, né? Quiçá 30 um dia. E quiçá 30. E quiçá 30. Na verdade, eu tô dividindo agora. 7 dias no meio do ano e 15 dias não abro mão. Não abro mão. Ah, porque eu estava... Meu amigo, desculpa. Eu vou viajar. Eu vou aproveitar minha vida. Eu vou aproveitar minha família. Porque os problemas não acabam. Eles não vão acabar, exato. Não acabam. Não acabam se você tirar ou se você não tirar. Entendeu? Então, e as pessoas têm que se organizar para se resolverem. Não sou eu que vou resolver o problema do mundo. Não, isso a gente já tem que aprender. Eu aprendi isso. Eu não João, você concorda comigo que se no meio da Covid você tivesse morrido, tudo ia continuar funcionando? Ia continuar da mesma forma. Claro. Que é o que hoje tá. Meu irmão, se você for embora hoje da empresa, amanhã vai ter um cara no seu lugar, tão vestindo bom a mesma faixa. Talvez tão bom quanto. Talvez melhor, talvez pior. Não interessa. Ele vai estar no teu lugar. E sabe o que vai acontecer com você? Ele nem vai lembrar de você daqui a um ano. Então, tudo que você fez, talvez ele nem vai estar lá. Talvez a história que você criou, aquilo que você empenhou fazer, quem vai estar lá? Vai ser outros daqui a um ano e outros. Que quem foi o Dr. Jefferson? Quem foi o Dr. João? Não sei. Então, já me falaram dele. Né? Já falaram, legal, era um cara que trabalhou aqui muitos anos e tal, fez muitas coisas, mas enfim. E aí? Então, assim... Eu não me apego mais com isso, não. Nunca tinha essa vontade. Agora que eu... certeza que eu não tenho que dar moral para isso e seguir minha vida. Isso, você, Anfra, algum sonho desses pequenos já que você, depois do Covid, colocou pra frente? A gente fez a loucura de comprar casa, né? No meio da pandemia e estamos ferrando com essa casa até agora. Tá com dívida até agora, Até né? agora, e já tirei todas as economias, mas estamos aí, estamos vivendo, estamos felizes, graças a Deus. Vou te falar, a melhor coisa que você fez. Eu sempre quis morar em casa. A pandemia falou, realmente, eu estava certo. A minha mulher, minha esposa... Você mudou também? Não, eu já morava em casa. Eu sempre adorei morar em casa, eu nunca quis comprar apartamento. Eu lembro que pra mim foi, eu lembro quando a gente foi mudar, eu fui comprar um apartamento e eu falava, mas vamos morar em casa, vamos morar em casa. Não, apartamento, que é mais fácil, você vive viajando, é só... Beleza. Começou a pandemia. Cara, eu acho que na primeira quarentena, ela falou assim, bora mudar pra casa. Eu falei, agora, mulher, a gente já fez reforma, já fez tudo. Não quero saber. Então veio muito isso, né? Sim. Assim, inclusive aumentou, né, a procura de casas, né? Bastante. Isso é uma coisa que ficou, infelizmente. Meninos, pra gente terminar, não sei, uma frase, uma mensagem, eu queria que vocês tirassem do coração realmente o que ficou, o que vocês querem que as pessoas... Eu imagino que esse podcast vai ficar para os anais, um pouco da história. A gente não quis politizar, não quis trazer nada. A gente queria contar a história porque o Amazonas foi o primeiro estado, Manaus foi a primeira capital que sofreu na primeira, na segunda e na terceira onda. Eu lembro
que na segunda onda eu fui para Recife. Tomara que não tenha quarta. Não, tomara que não tenha quarta. E que meu pai, quando a gente estava voltando, eu deixei o papai lá, né? A história ainda não acabou, Ainda não né? acabou, né? Não, Ainda não acabou. Mas uma mensagem ou uma frase, alguma coisa que você queria deixar? Mas eu não sou muito bom para isso não, sabe? Mas assim, eu até... Lá no hospital a gente fez uma gravação e é uma coisa que eu falava assim, e eu falo, né? E que eu procuro. Eu acho que, assim, tem coisas que quando você vive determinadas situações, o Covid ou fundamenta aquilo e realmente você fala, realmente é isso que eu tenho que fazer, ou ele faz você repensar. Então, uma das coisas que eu levava para mim é que eu não tinha tanto, mas eu sempre procurava era o equilíbrio. Então, hoje o que eu falo isso para minha esposa, a gente tem que equilibrar tudo na vida. É só alimentar, eu sei que você participa, é a parte física, a parte mental, a parte espiritual, família, descanso, tudo você tem que fazer. Você não pode deixar para amanhã para fazer aquilo ou deixar de fazer aquilo. Você tem que fazer um pouco de cada na sua vida, no seu dia a dia, no seu momento. Se não tiver esse equilíbrio, cara, e aí você percebe isso. As pessoas que não tinham isso, eu via isso, eram as pessoas que mais estavam doentes. Que a pessoa que era extrema demais, quando pegava, era a pessoa que mais sofria. Não sei se o meu irmão percebia. Sim. O cara fala assim, olha, ele ficou a pandemia toda, não tocava no negócio. Quando pega, meu irmão... Parece que é um... Parece que... Cara, então assim, não adianta você ser extremista demais. Não adianta. Você tem que ter o ponto de equilíbrio. Você tem que ter sua família do lado. Eu acho que isso fundamentou na minha vida. E você tem que ter o seu momento. Eu acho que você precisa ter o seu momento. Um momento que seja para pedalar, para você pensar em você, pensar na sua vida, em decisões. Seja um momento para você tomar o seu vinho calmo, tranquilo. Não interessa, você tem que ter o seu momento e você tem que manter isso de forma equilibrada. Todo momento, por isso que você tem que parar para pensar. Será que eu estou no caminho certo? Será que é isso mesmo? Será que eu não estou sendo demais? Com seu filho, com a educação do seu filho, você não está apertando muito, você não está tirando muito. Então, eu acho que é isso. Equilíbrio, para mim, é a palavra que hoje eu tento levar. Anfra, para você. Rapaz, acho que vai pelo mesmo caminho, né? É aquilo que a gente já conversou aqui, né? Eu acho que a lição do Covid talvez seja essa, né? Você está aqui hoje, pode não estar amanhã. Mas eu gostei de uma coisa que você falou no começo, a gente estava conversando ali fora, que você falou assim, sem querer parecer soberba, né? Porque às vezes pode parecer isso aí, mas você me deu a entender que você achava que você era predestinado a viver isso. E eu tenho essa nítida certeza, né? Assim, eu sou espírita hoje, né? Nasci católico, sou espírita. Então, eu tenho essa certeza de que eu precisava passar por isso. Eu precisava passar por essa provação, entendeu? Com todas as dificuldades que foi, né? No espiritismo tem uma frase que é usada em outras linhas também, que é aquilo: ou você aprende pelo amor, ou você aprende pela dor. Né? E a dor, ela foi necessária para que eu mudasse meu estilo de vida, para que eu entendesse, né, algumas coisas que estão acontecendo comigo e que eu dissesse assim, não pode ser mais assim. Se for assim, eu vou me acabar ali. Não vai ser de Covid, não, vai ser de outras coisas. Né? Então, é como se dissesse assim, olha, tu lutou, tu tá aqui do lado, essa aqui tu passou, mas se tu não mudar, tu vai te fuder ali na frente. A conta vem. Então, assim, eu sou extremamente grato. Eu sei que é isso que eu não quero que pareça estranho, né? Não grato pela doença, até porque pelas pessoas que morreram, mas eu agradeço a Deus por ter me permitido viver isso, superar, né, e tirar proveito dessa situação assim para aprendizado de vida. É a gratidão. Gratidão. Né? A gente tem uma gratidão. Eu tenho essa gratidão. Mesmo ter perdido meu pai, eu tenho uma gratidão muito grande. Porque o que a gente aprendeu, o que a gente conseguiu absorver disso, enfim... Ajudar algumas pessoas, né? Que talvez a gente nunca ajudaria. Sim. Nunca. Poderia ter ajudado mais, você poderia ter se doado mais, mas assim, acho que a gente fez tudo dentro do nosso... Do que era possível. Eu acho que era o que é possível. E entender isso, né? Sim. Nós somos limitados, nós temos limitações. Eu levo assim, eu sou católico, né? Fui formado, minha esposa é espírita, enfim. E aí eu coordenei grupos de orações e tal, a gente sempre muito envolvido. E eu acredito muito, né? Então, tinha um coordenador meu que falava assim, ó, de todo mal, Deus tira um bem maior. Então, isso para mim sempre.
Então, isso eu levo toda vez, eu falo, olha, calma, de todo mal, Deus vai tirar um bem maior para você. Fique tranquilo, vai talvez não é agora. Sim. Mas lá na frente você vai entender o motivo disso aqui. E não é claro, né? Não é claro, não vai ser claro para você. Então você tem que ter a paciência de que isso se apresente para você. Mas tenha certeza, de todo mal, Deus vai tirar um bem maior para você. Eu acho que é isso que eu levo e toda vez eu repito isso para mim. E é isso que eu acho que me faz seguir. Mais tranquilidade. Meninos, eu queria agradecer muito a presença de vocês e eu também, as pessoas que estão nos assistindo, entender que os dois, quando a gente sonhou em falar sobre isso junto, a gente pensou em roteirizar, em trazer tudo muito assim, qual era a visão nossa, porque as pessoas, a TV está aí, os canais, redes sociais estão aí, mas muitas das pessoas não entendem o que está no backstage, no background, né? Ou quais foram as dores, quais foram as visões nossas, porque somos seres humanos igual aos outros, sofremos igual aos outros, tivemos nossas perdas, uns maiores, outros menores, mas somos seres humanos ainda, né? Sim. Pessoal, beijo grande, Jeff Podcast, até o próximo, fiquem com Deus, até mais.